Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse canal que vai ser um canal de bênção para abençoar a sua vida, com toda certeza para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para abençoar os seus filhos, naquilo que condiz aquilo que nós vamos tratar aqui sobre a criação de filhos. Quando eu falo de criação de filhos, eu sei que tem vários modelos, várias plataformas que vão tratar sobre esse assunto, mas o que eu queria tratar aqui nesse momento é criação de filhos através do Evangelho, através do poder do Evangelho. Lembrando aquele versículo que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra da cruz é o evangelho que nós tratamos, nós como cristãos, nós defendemos, nós lutamos por ela, nós doutrinamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, a nossa vida toda é transformada, passa pela metamorfose através do evangelho de Cristo. E os nossos filhos não é diferente. Os nossos filhos, eles passam também pela metamorfose da palavra de Deus. Só que, como que a gente entende que eles devem passar? Qual o horário? Qual o período? Qual a idade certa? Como? É a criança que tem que tomar essa automação de ideia? É o pai que tem que influenciar? É a igreja? É a sociedade? É os tios das salinhas que eu posso, entre aspas, aqui falar? Como que é? Como que funciona? É o que nós queremos tratar nesse curso aqui. Então eu quero te convidar para nós navegarmos. Eu vou fazer uma introdução hoje, uma introdução a respeito daquilo que nós vamos estudar durante esse período aqui, esse curso. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter entrado nesse canal. Vai ficar esse curso no YouTube, se você quiser compartilhar essa palavra com alguém para abençoar a vida de alguém, com certeza vai estar abençoando. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos falar, até deixei aqui, toda vez que a gente for se referir à Bíblia, é porque a Bíblia é o cerne do nosso curso aqui, a Bíblia que nós vamos usar como referencial, como base total, a respeito de alguns versículos que eu vou citar de cor, outros eu vou ler a respeito. Aqui na Bíblia mesmo, a gente não sabe tudo de cor, então a gente vai ler aqui, vai estudar, a gente vai complementar muita coisa aqui a respeito dos assuntos que a gente quer falar. Vamos falar então de criação de filhos pelo Evangelho. Notei muita coisa que a gente também não consegue gravar tudo. Vamos lá então. Nosso dever é criar filhos de olho na eternidade. Você cria o seu filho com um olhar na eternidade? Você não pode criar o seu filho com um olhar temporal, temporâneo agora. Não, só agora, até os 10 anos, depois eu vou ver o que vai acontecer. O nosso planejamento para os nossos filhos não deve ser terrestre, terreno, deve ser eterno. O planejamento para os nossos filhos deve ser de salvação. A gente deve criar os filhos com uma mentalidade na eternidade. Deus nos deu a capacidade de criá-los, de tê-los para que a gente possa pensar na eternidade. A gente precisa implantar essa eternidade, o céu, o desejo pelo céu no coração dos nossos filhos. Primeira coisa que eu quero tratar aqui é a respeito disso. Que o resumo da criação de filhos é a nossa cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É aquilo que eu entendo a respeito das doutrinas da palavra do Senhor, a respeito da geração, a respeito da criação, a respeito de coisas como caráter, a respeito da disciplina, do temor e de verdades absolutas que a Bíblia me dá essa certeza. E hoje nós estamos tendo uma crise no meio das igrejas. Por quê? Porque muitos pais estão terceirizando a criação dos seus filhos. Por exemplo, quando eu falo de terceirização, nós temos uma luta encravada muito grande, uma luta exterior contra as influências exteriores, contra a mídia, jogos, cultura, governo, as amizades. Tudo isso luta contra a criação através do Evangelho. Tudo aquilo que os nossos filhos, eles vivenciam na escola, em jogos de videogame, em jogos virtuais, jogos online, tudo aquilo que eles têm em cultura, tudo aquilo que eles ouvem. Hoje a acessibilidade, a informação através da mídia está muito grande, está infoxicando a cabeça, a mentalidade de muitas crianças. Crianças novas já sabem mexer em tudo no celular, em tudo em rede social, mas a gente tem dosinha, né? A gente tem dosinha deles, a criança não pode trabalhar, a criança não pode ajudar nos deveres em casa, mas ele sabe de tudo na internet, ele sabe de tudo porque a mente dele está fresca, aquilo está se adaptando no seu neurosistema e aquilo está fazendo com que ele fique a cada dia mais adaptável a essa cultura, adaptável a esse mundo. E eu quero falar sobre isso. Olha, é dever nosso implantar a cosmovisão bíblica, as doutrinas da palavra do Senhor. E quando eu falo de doutrina, muita gente estranha, muita gente acha que está ligada à doutrina de igrejas. Não, é doutrinas da palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia ensina sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, plano da salvação, sobre a trindade, sobre várias coisas que não é dever da igreja explicar, é dever do pai explicar. E como que o pai pode explicar se nem o pai e a mãe sabem? Então a gente vai aprender durante esse curso aqui. Mas a ideia que eu quero, trazendo para cá,
é que o resumo da criação de filhos é essa. Você precisa passar essa cosmovisão, esse fluxo de vida. É eu transferir o que eu sei para o meu filho. Nós não podemos terceirizar para a igreja, nós não podemos terceirizar para a escola cristã que a gente coloca ele. Nós não podemos terceirizar, a responsabilidade nossa. Deus, quando ele fala, os filhos são flechas na mão do valente, o valente é o pai, é a mãe, não é o professor, não é o pastor, não é o líder dele na infância, na adolescência, na juventude. Um filho que ele é bem treinado desde a tenra idade, ele vai ser um ótimo adolescente, um ótimo jovem, um ótimo adulto, um ótimo cidadão da terra e um ótimo cidadão do céu. Então nós vamos falar aqui sobre essa influência. Qual a influência que você já enfrentou com seu filho aí? Influência de jogos, influência de mídia, influência da cultura. Gente, legislações tentando serem aprovadas aí, leis tentando ser aprovadas para tentar tirar o sossego, tentar tirar o modelo bíblico de cristandade no meio da família, no seio da família, do meio da família patriarcal. Vamos falar isso mais para frente a respeito desse modelo de família patriarcal, mas nós precisamos guerrear, nós precisamos estar preparados como pais e mães para poder criar os nossos filhos no poder do Evangelho. Somente os pais que vão passar para os seus filhos essa responsabilidade, ou seja, o caráter dos seus filhos, o cuidado a respeito de tudo aquilo que eles devem ter nesse mundo aqui, é o pai que tem que passar, é o pai através do diálogo. Eu defendo muito diálogo mesmo. Desde criança, você precisa falar com seu filho a respeito de céu, a respeito de inferno, a respeito de pecado, a respeito de tudo isso. Para isso eu vou entrar num assunto aqui, não vou ser delongo, para você não achar enjoativo o vídeo e não querer assistir mais as próximas aulas. Nós vamos tratar um pouco sobre o pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo é uma heresia que foi fundada até mesmo no meio da igreja. E esse pelagianismo pegou muita gente. Eu já vi muita gente na igreja no tempo atual hoje falar, não, a criança não pode ser tão cobrada porque a criança é inocente. Deus ele trata com a criança depois da idade da inocência. Gente, isso é uma mentira espatafúrdia. Não existe a idade da inocência. A Bíblia diz o seguinte, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Isso é muito sério. Nós fustigamos a vara dos nossos filhos, pois entendemos que não é tempo para isso, que ele está na idade da inocência, a gente não pode falar de assunto de inferno, tem que ir devagarzinho. Só que eles estão tendo a sua mente fixada na internet e absorvendo assuntos que vão interferir na salvação deles, e Deus vai cobrar de nós, pais e mães, Deus vai cobrar de nós. Então, o que eu preciso aprender com isso? Falando da terceirização, eu não posso ficar adiando do meu filho o período de eu falar a respeito do evangelho para ele, o período de eu falar da morte de Jesus pelos seus pecados, o período de eu falar com ele a respeito da salvação, o perigo que é o mundo, as realidades do mundo. Alguém me perguntou, pastor, como que eu posso falar sobre sexualidade com meu filho? O quanto mais rápido possível. Quando ele perguntar, você tem que estar preparado para já responder. Não falar, esse assunto não é para falar agora, porque ele é curioso, ele vai pesquisar, ele vai para a internet, ele vai para uma amiga, ele vai para alguém que pode influenciá-lo de uma maneira negativa, e o pai é a maior influência. Quando o filho olha para o homem, nós vamos falar um assunto esse mais para frente, mas quando o filho olha para o homem, dentro do lar, ele vê Deus em casa, ele vê o símbolo de autoridade. Se um filho respeita o pai e aprende autodisciplina a respeito com seu pai, de temor com seu pai, esse filho vai respeitar Deus, vai respeitar o policial, vai respeitar o guarda de trânsito, vai respeitar a autoridade da igreja, o líder, o pastor, porque ele vai entender o que é símbolo de autoridade. Então, o pelagianismo é uma heresia muito grande, que ela põe no coração de muitos pais que os seus filhos são inocentes. O seu filho não é inocente, o seu filho é pecador. E você precisa tratar ele cada dia mais restaurando a vida dele a Deus, restaurando a vida dele ao Evangelho, através das verdades, através do culto, através dos momentos de conversa, através dos momentos de oração. Então o que eu aprendo aqui? Que o Evangelho ele não pode ser substituído por terapias. Existe terapia? Sim. Pastor, você é contra a terapia? Não, não sou contra a terapia. Mas o Evangelho, o poder do Evangelho na criação dos filhos não pode ser substituído por terapia. A terapia liga de novo à terceirização. Eu não posso terceirizar. É responsabilidade minha ensinar a palavra de Deus. Quando uma criança ela vê Deus de uma maneira alegre, de uma maneira disposta, de uma maneira descontraída, de uma maneira gloriosa, de uma maneira eufórica na vida do pai, o que a criança vai entender? Eu quero esse Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai faz ele ficar alegre, entusiasmado, contente, faz ele ser feliz. Então eu quero esse Deus do meu pai.
Então eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vamos fechar por aqui a nossa primeira aula. Seja bem-vindo à nossa mentoria para pais e mães, criando filhos através do poder do Evangelho, tá bom? Se você quiser, comenta, curte aqui, compartilha essa aula com alguém que pode ser abençoado. Deus te abençoe e até a próxima aula.